Então, é importante esse conhecimento, porque a gente só consegue melhorar se a gente sabe, né? É isso que você falou. Se tem um cano quebrado, você só vai conseguir consertar se você souber onde que ele tá quebrado. Se você conseguir identificar. E isso até mesmo falando de problemas e traumas atuais, assim, né? Muitas vezes, sei lá, seu pai te bateu com uma certa idade. Por mais que ele nunca tenha batido depois de novo, tal, mas de repente naquela idade te proporcionou um trauma que você leva até hoje. Que se alguém se aproximar de tal jeito, ou alguém colocar a mão em você de tal jeito, você já fica muito alarmada. Uma coisa besta que aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 12 anos, tava eu e meu pai no carro e um ônibus veio em cima da gente. E aí arrastou a gente quase foi prensado entre o ônibus e o poste. E eu via o poste chegando e o ônibus vindo. Uau. Beleza. Achei que tava, né, tinha superado, tal, anos e anos se passaram. E aí um belo dia eu saí com meu marido, a gente tava recém-casados, tipo 1 ano, tal. E a gente foi pra Campinas. E aí lá tem uma ponte que pra ela afunilar a ponte, a parede começa fora da ponte, ela vai afunilando até chegar na ponte. E meu marido entrou ali pra pegar a pista, só que um carro começou a não deixar, a acelerar pra não deixar meu marido entrar. E aí ele foi acelerar e o carro também, e aí começou a vir aquela parede em cima de mim. Aquela sensação igual. Eu me agarrei, Anderson, para com isso! Eu me desesperei, eu realmente gritei com ele, sabe? Tipo, eu fiquei em pânico naquele momento. Acessou naquele dia. Total. Exatamente. E claro, a gente passa por N experiências. Sim. E parece bobo, né? Mas você nunca sabe quando vai acontecer isso. Exatamente. Né? E quando isso vem à tona, então você fala, opa, preciso olhar para isso. A terapia sistêmica, ela vem para olhar isso, né? Porque as pessoas falam, é tudo muito novo, a constelação é muito nova. Na verdade, a constelação tem há muitos anos. Na verdade, eu conheci a constelação há mais ou menos uns 13 anos atrás. Então, você fala, nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Na verdade, já tem há muito tempo. Tem pessoas que trouxeram, por exemplo, Mimanza trouxe a constelação para o Brasil, conheceu Bert Hellinger pessoalmente, e é uma pessoa maravilhosa. Eu estive esse final de semana num congresso internacional e nacional em consciência sistêmica, saúde sistêmica. Então, tivemos grandes nomes, pessoas que trabalham com outras técnicas, porque a gente não pode também falar, nossa, a constelação é salvadora. Sim. Não. A constelação cura tudo. Não, como eu falei no início. Nós somos facilitadores, proporcionamos ampliar a sua consciência, que é o autoconhecimento. Você busca, então, isso para você. São ferramentas, tem diversas, eu conheci várias outras. E essa é uma delas. Então, quando você busca esse conhecimento, esse autoconhecimento, você busca, sim, melhorar o entendimento da vida aqui. O que eu vim fazer aqui? Por que eu passo por isso? Que conflito é esse que eu não estou entendendo, não consigo resolver? Então, muitas vezes a gente tem esse costume, né, de pegar pra gente o que não é nosso. Né? Então, eu falo, deixe para o outro o que é do outro. Tome o seu lugar. Né? Então, eu falo, olhe para isso. Então, olhe para a sua vida, viva a sua vida. Tem muitas pessoas que vivem a vida do pai e da mãe, por exemplo. Sim. Aí tem o conflito de relação. Minha mãe manda em mim, porque meu pai manda em mim, eu não consigo fazer nada. Muitas pessoas... você escolhe aquela profissão porque Exato. É a família inteira, né? Tipo, acontece isso muito com advogado, médico, sim, né? Sim, eu tenho pessoas conhecidas, tenho clientes que têm a profissão de médico, por exemplo, porque o pai exigiu. Falar, a pessoa não é feliz? Sim, ela é feliz. Mas a hora que você faz todo o processo e você mostra essa consciência para ela, fala, opa, meu caminho é esse. Sempre há tempo de mudar. Então, você pode, paralelamente, fazer aquilo como um hobby, por exemplo. E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então, legal. Isso é muito abrangente. Então, a constelação ela é maravilhosa. Ela abre essa consciência para todo mundo. A gente falou um pouquinho da constelação, mas explica pra gente... você falou terapias sistêmicas, todo um universo sistêmico, né? Que você falou que tem vários tipos de terapias e várias formas. O que é esse sistêmico, né? Tipo, por que tem várias ferramentas? Teve um congresso para falar disso. Aonde que isso tá na nossa... Porque, vamos colocar assim. Beleza, o jornalismo tá dentro da comunicação. O direito tá dentro da... Direito tá dentro da onde? Nem sei onde que direito tá.
Humanas? Acho que é humanas, Sim. Matemática tá dentro de exatas, né? E onde que é esses sistêmicas? Como que funciona? Como que eu conheço um pouco mais? Não, só para você Que ter uma tipo de ideia terapias? linda. Assim. Por exemplo, terapias tem várias, né? A sistêmica, como o sistema, né, fala, né, no início, é olhar para esse todo, né? É você ter essa representação para você entender o que acontece na sua vida. Então, por exemplo, hoje tem o direito sistêmico. Então, muitos advogados, inclusive eu tive o prazer de assistir um juiz no Congresso, onde ele abordou a técnica sistêmica. Claro, hoje eu vou falar que realmente não está ainda dentro da lei do homem, vou falar lei do homem, fica mais fácil, para poder entender que a constelação sistêmica não é uma profissão. Sim. Hoje ela é uma atividade, que estamos buscando esse reconhecimento. Né? Inclusive foi abordado muito isso no Congresso. Né? Até que ponto a gente tem que trabalhar com tudo isso? Eu, por exemplo, trabalho no SUS. Eu aplico a terapia sistêmica, que é esse olhar para o seu sistema, entender esses conflitos que acontecem com você de uma forma muito abrangente. Então, eu trabalho no SUS hoje com ex-dependentes químicos e com mulheres que já sofreram ou sofrem abusos. E a transformação é incrível, porque você traz consciência. Quando a gente fala de sistema, é de consciência. É trazer para isso tudo, porque as técnicas vêm mostrar para você esse autoconhecimento. Então, por exemplo, no direito sistêmico, como eu falei, já existe a aplicação da constelação, porque num conflito familiar, por exemplo, existe algo que fica preso, por exemplo, num assunto de herança. Vamos dar esse exemplo. Sim. A pessoa tem um problema com herança, a lei da ordem, hierarquia fala que o que veio antes prevalece ao que veio depois. Aí o filho mais velho, ele não tem o direito. Tem sim. Uma família de um casal separado, por exemplo, né? O rapaz separou da sua primeira mulher, tem 2 filhos, 3 filhos. Aí ele casa novamente e tem mais 2. Quem prevalece? Os filhos do primeiro casamento. Sim. Eles são prioridades. Mas e quando, até mesmo quando entra a própria família, tipo, sei lá, uma pessoa faleceu, deixou um imóvel e beleza, eles conseguiram até que separar bem as coisas, mas parece que alguma coisa trunca, sabe? Tipo, aqueles casos, não só de herança, mas quando vai tentar passar um imóvel pro outro, mas tem que vender e não vende de jeito nenhum. Vou contar um caso maravilhoso de uma constelação que eu fiz e trabalho também em outros estados, é bem interessante. Uma cliente me procurou para constelar, porque ela não consegue desenrolar um problema familiar. Era esse o assunto. Então, a gente não pega muitas informações, porque o próprio campo de informações, né, que a gente trabalha, ele traz pra gente a verdade, sempre. Baseada onde? No amor. Então, nós abrimos a constelação olhando para esse problema dela, que ela mora numa casa onde o pai deixou para ela e mais 2 irmãos. Um dos irmãos faleceu. E ela mora na casa e ela queria, então, vender esta casa. Mas existia um conflito familiar, por quê? Porque a cunhada queria a parte dela. E aí ela queria entender por que tudo isso acontecia. Porque ela é filha. Sim. Aí eu disse a ela, ok, vamos olhar então para isso no campo. E o campo mostrou para nós que existia um problema de herança. Tudo começou com um conflito com a filha. Então, olha que interessante. Ela tem um conflito com a filha de relacionamentos, mas que a casa estava envolvida no assunto interno delas. Eu nem entrei em muitos detalhes naquele momento, porque não precisa, vamos falar assim, ok? E baseado nesse conflito, veio a informação da herança. E aí, então, o campo mostrou que ela precisava resolver um problema de herança para não ter o conflito com a filha. Você vai falar, nossa, mas o que tem a ver tudo? Sim, é aquilo que eu falei lá atrás. Vai vir algo na família para que a gente possa olhar para um conflito, um trauma, um problema que é diferente daquilo que está acontecendo. Sim. E então ela tinha uma relação com a filha desequilibrada, apareceu o problema de herança e foi constatado no campo que aquela casa que ela mora não é dela. Ela precisa vender realmente aquela casa e dar a parte das pessoas, porque são 3 filhos. E a nora, cunhada. Tô com nora na cabeça, como assim? E a cunhada queria a parte dela. E ela achava injusto. Onde já se viu, ela queria a parte dela. Aí eu falei, então, mas você tem 1/3 da casa só.
2/3 não são seus. Karen, mas eu vou morar onde? Eu falei, então, isso é algo que você precisa olhar da sua vida, mas que você precisa passar a parte deles, sim. Precisa. Ela não tá brigando por algo que não é dela. Sim. É algo sistêmico, é da família, Sim. né? Então, ela entendeu isso. E quando a gente, dentro do processo da constelação, tem essa constata que aquele problema é herança, que foi o caso, Sim. a própria pessoa que representava a filha dela olha para ela e entra em harmonia. Então, a constelação estava acontecendo, num conflito de mãe e filha, e essa herança veio mostrar que ela precisa resolver isso para não ter conflitos, porque as gerações futuras também serão reverberadas. Sim. As anteriores e as futuras. Futuras. A constelação, ela abrange tudo isso. Então, um conflito que você tem, você consegue resolver a vida de muita gente. E quem está participando, e se tem algo que é envolvido parecido, também tem, eu vou pôr entre aspas, essa cura, que é o entendimento. Uau. Então, gente, como tá acabando, eu vou terminar com aquela... A gente tinha até programado mais coisa pra falar do filme Viva, a Vida é uma Festa. Maravilhoso. Que é maravilhoso, que também mostra muito sobre constelação sistêmica, né? Justamente porque foi o bisavô dele que foi assassinado. Gente, o filme já tem mais de 10 anos, tá? Então não vem me falar que é spoiler. Não é. Não Na é mais verdade, spoiler. é o pai da bisavó. É o pai da bisavó. O pai da bisavó foi assassinado. Isso. E aí, por causa disso, eles bloquearam a música na família. E aí veio esse neto que ama a música. E aí ele teve que descobrir quem que era o tataravô dele. Enfim, que é justamente a dor da família que foi reverberando em várias gerações. Né? E você imagina, Dia dos Mortos, eles fazem então, todo aquele movimento, né? Aquela Sim. comemoração, mas não poderia aparecer então quem? O Tátara. O Tata, né? Então assim, e ele estava excluído. Sim. E todo mundo achando que aquele cantor, que era quem assassinou o Tata, Exato. era o precursor de tudo isso. E não era. E quando ele descobre, ele faz o quê? Ele traz, é a lei do pertencimento, ele faz com que seja reconhecido. Então ele volta pra família, onde aquela foto, então, Sim. ela é... Ai, é maravilhoso. eu choro todo final desse filme. E faz com que, então, a família flua. Por quê? Porque aí as pessoas aceitaram, então, a música novamente. Porque realmente era um trauma. Ninguém podia falar nada. Ninguém podia ouvir uma música. Aí, olha quantas gerações se passaram. Então, existia um conflito na família e ele foi buscar e ele resgatou tudo isso. Isso é Sim. lindo. É amor. E aí entra na última pergunta, que eu acho que é a mais polêmicazinha, assim.